Olá, sou Valéria, sou aluna de iniciação científica do CAP-PCB, onde realizei a pesquisa sobre avaliação da atividade multifuncional do peptídeo recombinante CN-AMP1, com auxílio dos meus orientadores Simone Dias, Harry Duque e Otávio Franco. O objeto desse estudo foi o pão recombinante CN-AMP1 e as suas variantes, isolados da água de coco da espécie Coco nucifera, e sabendo que pães podem assumir múltiplas estruturas conformacionais e podem ser usados sobre micro-organismos patogênicos aos seres humanos, e que esses demonstraram atividade contra cepas gram-positivas e gram-negativas, buscando solucionar o aumento da resistência bacteriana aos antibióticos tradicionais, ao considerar que o CN-AMP1 seria resolutivo desse quadro, esse foi o motivo dessa pesquisa. E para manter grande quantidade para a extração do alvo, considerando a baixa concentração no organismo de origem, optou-se fazer pela expressão heteróloga como alternativa eficiente em relação a tempo, custo e produtividade. Ainda sobre a resistência, essa tabela que mostra os micro-organismos mais frequentes nas diferentes UTIs influenciou na escolha dos patógenos ao serem testados contra os peptídeos, porque ela evidenciou os mais frequentes e com alto potencial de formação de cepas resistentes e de agravamento de quadro de indivíduos imunocomprometidos. O objetivo geral foi de buscar novas alternativas aos antibióticos convencionais, avaliando contra a Klebsiella pneumoniae, S. aureus e E. coli, e de forma específica, expressar, extrair, purificar, clivar e avaliar a atividade antimicrobiana in vitro dos peptídeos recombinantes. E para que esses objetivos acontecessem, fizemos uso da seguinte metodologia. Para a expressão heteróloga, foram feitas essas construções contendo os peptídeos CN-AMP1 sozinho e em tandem com 3 e 5 cópias espaçadas por linkers, inseridas no vetor PET-SUM e acompanhadas dessa cauda de histidina e da sequência codificadora SUM para expressar os genes em cepas derivadas de E. coli com crescimento overnight em meio LB, com ampicilina e pré-inóculo induzidos com IPDG 0,5 milimolar até atingir um OD entre 0,5 e 0,6 lambda. E seguindo para a extração do alvo, foi feita a resuspensão dos pellets em PRI 50 milimolar e lisozima, após a purificação por coluna de níquel imobilizado e imidazol 300 milimolar para liberar a hashtag, coletamos as amostras e levamos ao HPLC em fase reversa, usando uma detecção entre 216 e 280 nanômetros e com posterior detecção da massa molecular por MALDI, uma relação amostra-matriz de 1:3. E na digestão, para a separação do alvo da proteína fusão, seguimos as recomendações fabricantes com algumas modificações para otimizar o processo. Então, esse conteúdo passou por uma repurificação para realizar a avaliação da atividade antimicrobiana in vitro dessas variações em tandem do CN-AMP1, usando o método de bioensaio por microdiluição nas concentrações de 40, 80 e 160 microgramas por ml, comparando a atividade do peptídeo nativo com o controle positivo usando ampicilina e clorafenicol. E para confirmar, fizemos testes em triplicada técnica e biológica. Implementando essa metodologia, no que diz respeito à digestão, tivemos os seguintes resultados. Com as construções antes da digestão e logo após a sua respectiva digestão, com o uso de dimetil sulfóxido no intuito de otimizar a purificação, e a digestão dos alvos nas diferentes concentrações, sendo que a de 0,5% de DMSO foi a de melhor otimização do processo. E nesses slides só estão pontuados 1.1 e 1.3, porque eles foram mais difíceis de digerir e era necessário uma digestão completa, tendo em vista que, em testes antimicrobianos anteriores, quando essas proteínas estavam expressas em fusão, houve inibição da atividade esperada do alvo primário nos testes antimicrobianos. Então, na purificação, está identificada a fração alvo em vermelho do 1.1 e 1.3, sendo que na 1.3 eluiu a proteína fusão, identificada pela seta azul, com posterior identificação pelo MALDI, das massas moleculares esperadas, mostrando acurácia. Em relação aos testes de NIC, só foi colocado esse gráfico porque os resultados obtidos, os demais foram similares, no desafio dos peptídeos recombinantes contra as cepas testadas. Então, para todos pode ser observado uma cinética com os peptídeos similar ao controle de crescimento e distante do controle positivo com antibiótico e meios sem bactérias. De acordo com os resultados apresentados, houve sucesso na expressão das proteínas recombinantes 1.1, 1.3 e 1.5 pela avaliação em gel de poliacrilamida e no MALDI, na espectrometria de massa, assim como houve uma clivagem eficiente da cauda de hitidinas pela digestão enzimática. E com relação ao desafio das cepas aos peptídeos, foi obtida uma cinética de crescimento do patógeno não variante quando comparado ao controle com o crescimento normal bacteriano e dissonante do tratamento com antibiótico e dos dados da literatura. Isso pode ter acontecido por mudança de protocolo, tempo da linhagem, tipo da linhagem usada, tempo que a linhagem esteve estocada. Apesar disso, seria de grande benefício para a comunidade científica a quantidade dessas pesquisas buscando moléculas bioinspiradas para a resolução de enfermidades que nos acometem. Essas foram as referências que eu utilizei, essas foram as instituições envolvidas, das quais eu agradeço a imensa oportunidade de poder participar do meio científico. Muito obrigada.